gente, eu sou a Marieta. E eu sou a Clara. E bem-vindas a mais uma Aula de Doutrina! E na aula de hoje a gente vai trazer um dos últimos temas para vocês, que é a oração, né? E o que é a oração? A oração é estar com Deus, é uma conversa com Ele, né? Existe, assim, uma ideia de que a oração precisa ser algo muito bem formulado, cheio de palavras difíceis, cheio de formalidades, né? E não é assim. A oração é uma conversa. Quando você tem um amigo, para que vocês se tornem cada vez mais próximos, para que os laços se tornem cada vez mais estreitos, para que vocês partilhem das alegrias e das tristezas, é necessário uma conversa. E a oração é exatamente isso, sendo que é uma conversa com Deus, um Pai amorosíssimo que nos ama muito. Se a gente quer estar perto dele, é necessário que a gente mantenha essa rotina, né, de diálogo e conversa. Muitas pessoas hoje se perguntam por que rezar. As pessoas não conseguem ver a necessidade de rezar hoje em dia, muito pelo fato da nossa geração ser uma geração muito autossuficiente. Então, a gente acredita muito que pela ciência e pelas coisas que nós nos ocupamos no dia a dia, a gente não tem a necessidade de ter uma pessoa com quem conversar e rezar e pedir as coisas a Deus. E aí, quando chega um momento de dificuldade, em que a gente tenta fazer alguma coisa que esteja dentro das nossas capacidades para poder sair de uma situação difícil, a gente não consegue por nossas forças próprias e muitas das coisas não dependem de nós. E por isso a gente começa a se voltar para a oração. E a gente percebe que Deus está ali e que nós somos fracos e que a gente precisa de Deus. A gente precisa de uma pessoa, desse Pai que cuida de nós e que vai fazer por nós aquilo que a gente não está preparado para fazer, que a gente pede para Ele. A gente vai fazer a nossa parte. E existe uma frase de Santo Agostinho, né? Que ele fala: luta como tudo dependesse de ti e reza como tudo dependesse de Deus. Então, o que estiver ao nosso alcance nós vamos fazer, mas o que estiver fora a gente sabe que Deus está conosco o tempo todo. E ao invés de levar isso como um medo de Deus, fazer isso como uma amizade. Deus está sempre conosco, a gente pode sempre conversar com Ele, assim como o nosso anjo da guarda, a gente também pode rezar para Ele, Nossa Senhora. E a gente tenta alcançar e Ele está sempre ali do nosso lado para escutar. Antes de tudo, para a gente fazer a oração, a gente tem que acreditar que Ele está ali. Então, uma coisa muito, muito útil para se fazer é iniciar com uma oração muito conhecida, que fala assim: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Então esse é o começo da oração, né? Para que você se coloque numa posição de oração, você se coloque num momento de silêncio, em um ambiente que seja propício para isso, e comece a sua conversa com Deus reconhecendo quem é você, reconhecendo quem é Ele, com quem você está falando, e vendo que você realmente está sendo escutado. Você diz as palavras, mas você realmente entende o que você está dizendo quando você reza um Pai Nosso, quando você reza uma Ave Maria. A gente tem que pensar no significado das palavras que a gente está falando quando a gente está fazendo a nossa oração. E uma coisa que, assim, é muito comum hoje em dia, não hoje em dia, mas sempre, né? Mas acredito que especialmente hoje, é que a gente está muito acostumado a procurar Deus, né? A querer falar com Ele só nos momentos de dificuldade. E é claro que a gente tem que buscá-lo nesses momentos, até porque Ele é nosso Pai, né? E quando a gente está com um problema, a gente vai falar com Ele. Mas Ele é nosso amigo, e seria muito estranho se eu só falasse com a Clara de coisas ruins, de problemas que estão acontecendo na minha vida, e não partilhasse com ela das minhas alegrias, das coisas boas, das minhas conquistas. Seria realmente muito estranho uma amizade onde você só fala dos seus problemas, onde você só busca para fazer reclamações, né? Então a nossa oração, além de ser um momento em que a gente vai partilhar com Deus a nossa dor, também é um momento que a gente tem que falar das nossas alegrias, né? Não buscá-lo somente nos momentos de dificuldade, onde está dando tudo errado, onde parece que a gente é as piores pessoas do mundo, né? Não, buscá-lo nesses momentos, mas também para partilhar das nossas alegrias, né? Para falar dos nossos sonhos, daquilo que a gente está buscando naquele momento, dos nossos medos, dos nossos anseios. Então, não se deixar levar por essa inclinação que é falar com Ele só dos nossos problemas, das nossas dificuldades. A oração também é importante perceber e levar isso todos os dias, quando você for tentar fazer a sua oração em casa, que a oração não é um monólogo. Assim como a gente
gente também não tá só pedindo pra Deus e só falando as coisas negativas, a gente fala as coisas positivas e a gente agradece e a gente tentar agradar a Deus. Então, a gente tenta escutar o que Ele tem a nos dizer. E quando eu falo escutar o que Ele tem a nos dizer, não quero que você comece a fazer essa oração e espere que Ele vai falar, filha, e você escute pela audição mesmo, no sentido da audição. Não vai ser assim. Então, no começo você vai ter que fazer um esforço e vai ter que passar por várias dificuldades que a gente vai falar um pouco mais à frente e entender um pouco mais sobre como é e para poder você criar esse hábito e essa relação íntima com Deus, que não é assim que você começa que você vai conseguir passar meia hora fazendo uma oração, né? E pra você, né, e pra todas as pessoas, assim, as que não fazem oração e que querem começar, e pra aquelas que já fazem, é muito importante a gente fomentar 4 atitudes: o respeito, a humildade, a confiança e a perseverança, né? Respeito, porque a gente está falando com Deus, então você não pode realmente tratá-lo como se fosse qualquer pessoa. É lógico que não precisa daquela formalidade, né? Mas tratá-lo com o respeito que em Deus merece receber, que é algo grande, né? Humildade, para aceitar sempre o querer divino, né? A Clara falou que Deus fala, e Ele realmente fala. Não é algo assim palpável, mas é algo muito real, né? E Ele fala, e a humildade para aceitar o querer dele, que muitas vezes é diferente do nosso, né? Porque é na oração que Deus diz o que Ele quer da gente. E muitas vezes a gente acha que é uma coisa que Ele quer, e quando a gente faz a oração e a gente pede a luz ao Espírito Santo e se abre a escutar a voz de Deus, a gente vê que na verdade não era aquilo, que Ele queria outras coisas, e a humildade é para reconhecer que o querer dele é melhor do que o nosso, né? Então, reconhecer e aceitar. Confiança, para entendermos que Ele sempre nos escuta, por mais que a gente muitas vezes ache que não, eu estou aqui fazendo oração e não estou escutando nada, né? Então, não está adiantando. E não é assim, a gente tem que confiar em Deus. Confiar que nenhum minuto na oração é tempo perdido, né? Tudo é tempo muito bem aproveitado, se você fizer bem, e ter a confiança de que Ele realmente nos escuta. E a perseverança, porque é difícil, custa, né? A concentração, 1000 coisas aparecem na hora de você fazer a oração. É realmente custoso, é cansativo, mas vale a pena. Então é necessário ter essa perseverança para que a gente não desista. E a gente vai falar também sobre as formas de oração, né? Que existem 3 formas de oração principais, que é a oração vocal. A oração vocal são as orações que todo mundo já conhece. O Pai Nosso, a Ave Maria, são jaculatórias conhecidas. Então, são as orações que são passadas de geração em geração, tradição da igreja. E o Pai Nosso, por exemplo, foi uma oração ensinada pelo próprio Jesus Cristo, né? E foi nela que Ele ensinou a gente a tratar com Deus de um jeito mais próximo, tratar Deus como Pai. Foi a primeira vez que antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas, os judeus, não tinham esse trato com Deus com proximidade e com falar com o Pai, né? Então, a oração vocal é muito importante, mas também é importante que a gente perceba o que a gente está rezando e não reza de uma maneira automática. Então, eu vou rezar o texto e acabo falando das Marias e não penso no significado, não penso nos mistérios, porque no texto a gente também tem os mistérios que a gente vai refletir de acordo com o dia que a gente está rezando. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas falar aquilo que a gente está dizendo em voz alta ou internamente, entendendo aquilo que a gente está dizendo e realmente querendo dizer aquilo, né? Olhando para Deus e falando que eu quero dizer isso que eu estou dizendo para Ele. E entendendo o que significa. Que a gente tem uma inclinação muito grande de cair na tibieza na hora da oração vocal. Porque a gente reza todo dia. Então, sei lá, o terço, a gente reza 50 Ave Marias. Então é muito fácil cair ali no comodismo de achar que tá tudo bem e rezar de qualquer jeito. E não é assim, né? Porque a caridade, o amor, ela transforma tudo. Então, se eu pego aquele terço que eu rezo todo dia e coloco o amor ali, ele se torna um terço muito especial, né? Então, assim, falar devagar é um exemplo, né? Às vezes a gente reza correndo nas orações vocais, porque a gente já tá muito acostumado, né? A gente já sabe de cor. Então, não tem pra que ficar me demorando.
mas às vezes dá uma entonação específica para alguma palavra, sei lá, Santa Maria, Mãe de Deus, sabe? E, caraca, Mãe de Deus, entendeu? E meditar um pouco nisso. Não cair na tibieza de achar que, isso aqui eu já sei, rezo todo dia, então eu vou rezar aqui de qualquer jeito. Não, né? Rezar devagar, meditando nas palavras e entendendo, né? Porque a oração vocal é um ótimo meio para a gente também estar em contato com Deus. O segundo tipo de oração que eu ia falar, a segunda forma, é a oração mental. E é uma oração que, às vezes, a gente acaba lembrando mais das orações vocais por alguma situação do nosso dia, vamos rezar a Ave Maria e tudo, mas a oração mental é uma oração que é aquela conversa que você tira o tempo do seu dia para você falar como foi, como é que você está e conversar com Deus com as suas palavras. É esse momento que você se coloca na presença dele e realmente arranja um horário muito bom para você falar com Deus. É um compromisso que você vai estar tendo com ele e para que você converse e fale, o meu dia foi assim, é assim que eu estou me sentindo, é por isso que eu quero agradecer, é por aquilo que eu quero pedir, por isso que eu quero pedir perdão. Então, é o momento que você tem para falar com Deus, é a hora que você tem dessa conversa de amigo a amigo, né, de filho para pai, e de um jeito mais honesto e que você vai cultivar melhor, né, essa relação. Tem uma frase de São José Maria sobre isso, né? Escreveste-me, orar é falar com Deus, mas de quê? De quê? Dele e de ti, alegrias, tristezas, êxitos e fracassos, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas, e ações de graças e pedidos, e amor e desagravo. Em 2 palavras, conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. Então, tudo é tema de oração, né? Tanto as alegrias, quanto as tristezas, tanto aquilo que deu certo, quanto aquilo que deu errado, né? As nossas ambições, né? As preocupações diárias, as tristezas que fazem parte, né? Tudo é tema de oração, porque a oração é conversa, né? Então, assim, tudo pode se tornar tema. E para ser uma conversa é necessário que tenha no mínimo 2 pessoas, porque senão seria um monólogo. Então, na oração, é necessário deixar Deus falar, né? Então, não ficar, os meus problemas, as minhas tristezas, as minhas alegrias, eu, né? Não, parar um pouco, Deus, tá acontecendo isso aqui, fala aí, entendeu? Tipo assim, o que eu tenho que fazer? E realmente estar dispostos a escutar a voz de Deus que realmente fala. Então, outra coisa que a gente pode usar no momento de oração mental, para que a gente faça o melhor uso desse tempo e realmente escute as coisas que Deus tem para falar pra gente, por exemplo, ler a própria palavra de Deus, que ele deixou no Novo Testamento, ou na Bíblia, meditando alguma das palavras dele. Um desses livros que a gente trouxe aqui para mostrar para vocês, proporcionalmente, né? A gente trouxe as salas de orações, que são as orações vocais, no caso, mas existem muitos livros de pensamentos de santos, que como Caminho, Suco e Forja, de São José Maria Escrivá, que estão aqui. A gente também falou sobre Imitação de Cristo, de Thomas, eu não sei falar o nome dele, Thomas Kelvin. Thomas de Kempis. Imitação de Cristo. Exatamente, é um clássico. E esses livros são muito bons para que a gente tenha um tema para a nossa oração. A gente coloque alguma coisa além do que a gente normalmente pensaria por nós mesmos, né? Um tema mais elevado, alguma coisa que Deus tenha para dizer para nós por meio daquela leitura. Vou voltar a ratificar, né, a importância de falar, de ter um momento certo, de ter um horário nobre, não fazer no momento que eu estou mais cansada do dia. Se eu estou indo falar com Deus, se eu quero falar com uma pessoa importante, eu não vou falar quando estou cansada, quando eu não consigo mais, quando eu estou com tanto sono que eu não consigo mais juntar meus pensamentos, organizar meus pensamentos. Então, coloca um momento bom no seu dia, que você está com a cabeça clara, consciente, que você consiga dizer tudo que você precisa falar e que não fique apressado, assim, de uma forma de que a última coisa que você vai colocar como prioridade seria a sua oração. Pra não fazer de qualquer jeito, né? Entendendo a importância da oração, você vai querer falar com Deus primeiro para você conseguir fazer o resto do seu dia, né? Você falar com Deus, ganhar a sua força, entender, ganhar um entendimento do que está acontecendo ao seu redor e assim você ter ânimo e sabedoria, enfim, pro resto do dia, né? Pra vida.
isso não é uma coisa que a gente vai tentar fazer e aí vai largar. É um hábito muito precioso, assim, a gente tem que pensar como se a gente fosse tentar fazer um exercício, um estudo a longo prazo. O que eu posso fazer para poder continuar nessa conversa? Para continuar nesse hábito de conversar com Deus e no futuro ter essa intimidade maior, né? Então ter esse horário fixo e perseverar, não deixar por um dia ou por aquele outro, fazer isso pensando na oração como uma prioridade. E se acontecer alguma coisa, você vai colocar, antecipar a oração, não atrasar, para você acabar não fazendo depois, né? Por exemplo. Tipo assim, não deixar a oração como, se der hoje, eu tiver tempo, eu faço oração. Você não vai ter tempo, entendeu? Então coloca realmente como prioridade e uma dica, né? Colocar ali a oração nas primeiras horas do dia, por exemplo, para já começar o dia em diálogo com Deus. E quando a gente deixa para fazer a oração de noite, normalmente a gente já está muito cansado, a gente já está totalmente saturado do que aconteceu no dia, né? Tem sono, tem mil coisas e parece que tudo acumula para o final do dia. Então, assim, realmente colocar, como a Clara disse, a oração como prioridade e colocar para os horários mais cedos, né? Não deixar para fazer de noite, se der tempo, como se fosse algo que não importasse, né? E outra coisa, muitas vezes a gente chega para fazer oração e a gente não sabe do que falar, né? E uma coisa que São José Maria falava é que ao longo do dia você pode anotar temas, né? Por exemplo, eu estou aqui estudando e eu estou com muito problema em física. Eu posso anotar no meu caderninho, olha, problema em física, e no outro dia eu trago isso para minha oração, entendeu? Porque isso também é para se falar com Deus. Ou eu estou conversando com uma amiga e eu vi que ela está com dificuldade ou que aconteceu algo muito bom na vida dela e eu quero falar disso com Deus, né? É claro que naquele momento eu já posso estar falando com Ele, né? Através da presença de Deus, mas tipo assim, posso anotar num caderninho, no celular, que a gente tem o tempo inteiro com a gente, né? Pra trazer como tema pra minha oração no outro dia, entendeu? Então não tem desculpa, é realmente você querer fazer oração e ao longo do seu dia pegar situações que tragam temas, que todo tempo existe tema pra oração, né? E por último, a terceira forma de oração é a meditação. Então, meditar nos mistérios da fé. Meditar nos mistérios, como eu falei, do terço, no modo de tratar a Deus, a Virgem Maria. E muitas vezes a gente vai achar esses temas nos livros de leitura que a gente pode fazer, além de uma leitura que a gente vai fazer no momento de oração, a gente pode fazer uma leitura espiritual que a gente consiga ter mais conhecimento sobre esses temas. Então, aqui fala sobre o mistério da Santíssima Trindade, refletir sobre isso. A onipotência de Deus, refletir sobre isso. Sabedoria na presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Para que a gente realmente possa, que a gente não viva a nossa fé sem realmente entender e passando por cima do que a gente realmente acredita, né? Se eu prego que Jesus está na hóstia, na Eucaristia, e eu não realmente paro para poder pensar e contemplar, né? A grandiosidade disso. Então, uma das outras maneiras que a gente pode fazer a nossa oração, uma das outras formas, é a meditação dos mistérios da fé.